dia. Que possamos dizer que estamos reunidos em nome de Deus que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis. Vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Louvai o Senhor Jesus, todos os povos, aceito pela fé no mundo inteiro. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Depois de saciar os 5.000 homens, Jesus obrigou os discípulos a entrarem na barca e irem na frente para Betsaida, na outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Logo depois de se despedir deles, ele subiu ao monte para rezar. Ao anoitecer, a barca estava no meio do mar e Jesus sozinho em terra. Ele viu os discípulos cansados de remar, porque o vento era contrário. Então, pelas 3 da madrugada, Jesus foi até eles, andando sobre as águas, e queria passar na frente deles. Quando os discípulos o viram andando sobre o mar, pensaram que era um fantasma e começaram a gritar. Ó, já que era o evangelhozinho, né? Começar com o evangelho já, cara. Depois a gente vai pra gameplay. Que a gente tem que primeiro se alimentar da... Mais uma aqui, que tá gravando. Onde é que eu tava? Onde é que eu tava, meu Deus? Queria passar à frente deles. Quando os discípulos o viram andando sobre o mar, pensaram que era um fantasma e começaram a gritar. Com efeito, todos o tinham visto e ficaram assustados. Mas Jesus logo falou: coragem, sou eu. Não tenhais medo. Então subiu com eles na barca e o vento cessou. Mas os discípulos ficaram ainda mais espantados, porque não tinham compreendido nada a respeito dos pães. O coração deles estava endurecido. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Fala já, cara, eu chego na hora do evangelho, né? Que aqui todo dia, o começo da live é o quê? A gente começa com o evangelhozinho e aí depois a gente vai pra gameplay criminoso, né? E hoje nesse evangelho, não só nesse como todos os outros, Deus, ele fala com a gente. Querendo ou não, Deus fala com a gente. E particularmente dentro desse evangelho, uma das coisas que mais me leva a refletir, que mais me toca, é essa frase que Jesus fala: coragem, sou eu. Não tenhais medo. Às vezes a vida com Deus mesmo, quando a gente começa a rezar, quando a gente começa a conhecer essa realidade espiritual, de entender que a gente, beleza, a gente tem várias áreas da nossa vida que a gente tem que cuidar. A área do trabalho, nossa família, nossas responsabilidades, nossos estudos, nossas coisas. Mas nenhuma dessas áreas da nossa vida é tão importante quanto a área espiritual. Sendo que quando a gente começa a adentrar essa área espiritual e começa a conhecer Deus, às vezes podemos cair numa tentação de achar que Deus ele vai nos tirar alguma coisa. De que tipo, Deus ele exige algo de nós e que ele vai tirar-nos algo. Ou tirar de nós um... Sabe, muitas vezes a pessoa tem a imagem de que a igreja ou que Deus ele é aquele Deus que fala: olha, não pode isso, não pode isso, não pode isso, é assim, assim, assado. E muito pelo contrário. A gente, quando adentra a fé católica e começa a entender as coisas, a gente começa a ver muito mais que as leis pelas leis, elas são enxutas. Os próprios fariseus, né, que Jesus tanto criticou, eram pessoas que eram da lei, olhavam a lei como a lei, assim, assim, assado. Mas sendo que, quando a gente começa a enxergar, por exemplo, os mandamentos, a lei de Deus e as coisas que Deus fala, parece que é tão pequeno tudo aquilo que Deus pede,
comparado ao que ele nos dá. Porque as leis e os mandamentos de Deus, assim pensando... Isso aqui eu tô falando sobre lei e mandamento porque eu tô passando por uma realidade, nós podemos passar numa realidade espiritual também, de quê? De começarmos a adentrar a fé, começarmos a conhecer e ficarmos íntimos de Jesus, de Cristo, e começar a achar que isso pode me fazer perder coisas. Começar a me fazer, mas se eu for para perto de Deus, for para perto da igreja, eu vou ter que largar uma coisa, largar isso, parar de fazer isso ou aquilo. Sendo que o mais profundo nisso tudo é que até na maneira, no maquinário do ser humano, como ele funciona, faz sentido tudo aquilo que Deus nos chama a viver. Porque até mesmo as leis, até mesmo as coisas que Deus nos chama a viver, tudo isso é norteada e embasado em uma única coisa, que é o amor. Amor. O amor é a lei suprema, né? São Paulo vai dizer em sua carta, Senhor, eu poderia falar a língua dos anjos, eu poderia ter uma fé que moveria montanhas, eu poderia ter... Mas sem o amor, nada valeria. Sem o amor, nada valeria. E essa é a mensagem que Deus quer nos dar dentro disso. Coragem. Coragem porque eu, Jesus, né, no caso aqui, eu estou do seu lado. Eu estou com você. Eu que quero passar à sua frente e cuidar dos seus caminhos. Então, coragem, não temas, porque eu que estou cuidando de ti. Como é que a gente vai temer? Como é que a gente vai ter medo de se entregar a Deus? Se o próprio Deus, se é o próprio Jesus que está com a gente. Então, que hoje, no propósito de vida desse evangelho, a gente possa pedir a graça de Deus de não ter medo de se entregar a Deus. Não ter medo de se entregar aos seus planos. Não ter medo de entrar em águas mais profundas e deixar Deus caminhar sobre águas mais profundas do nosso coração. Nunca esqueçamos que Ele está exatamente nas tribulações, mãe. A gente se sente abandonado. Nos momentos de turbulência, às vezes parece que estamos sozinhos. Mas não, coragem. Coragem, sou eu estou convosco. Não tenhais medo. E o convite hoje, pelo menos eu queria até convidar vocês, porque eu já rezei hoje com essa passagem e eu firmei um propósito do meu dia hoje diante dessa passagem, que era o quê? Ao longo do meu dia, relembrar que Deus está comigo. Deus está perto de mim, não de maneira assim, simbólica. Não, é verdade, é uma coisa verdadeira, uma coisa real, velho. Deus está perto de mim, Deus está aqui, tá ligado? Quando a gente começa a parar pra pensar nessa dimensão que Deus, Jesus Cristo está aqui perto de mim, se Jesus está perto de mim, o que eu vou temer? E além disso, se Jesus está perto de mim, por que eu vou perder o meu tempo com coisas vãs, ao invés de estar aqui perto dele, falando com ele, conversando com ele, pedindo a sua graça, né? Coragem. Coragem, Luciano. Coragem, Jacarel. Coragem, Mônica, Maninha. Coragem. Porque sou eu que estou aqui. Eu que estou ao teu lado. Eu que passo nas águas profundas da tua vida. Eu que estou aqui ao teu lado. Eu que estou cuidando dos teus caminhos. Então não tenha medo. Não tenha medo do que está por vir. Apenas vá se entregando. Apenas vá deixando Deus ir modelando. Que o resto é resto, né? O resto, se eu tenho a Deus, né, mãe? Se eu tenho a Deus, o resto é resto. O resto vai se concretizando. É isso, meus irmãos. É isso. Acho que pelo menos é isso que a passagem, pelo menos para mim, veio dizer. Aqui vocês podem ter até outra coisa que marcou vocês dentro dessa passagem, que é bom. O intuito aqui não é debulhar toda a passagem, mas é fazer uma breve reflexão de um ponto específico.
Mas eu te convido, lê essa passagem depois sozinho, fale um pouquinho com Deus, veja o que é que ele, para qual caminho ele vai levar a tua oração. E lembre-se sempre, regra de vida, lembre-se sempre, é muito mais feliz quem faz o outro feliz. Amém? Amém, né? Estivemos reunidos em nome de Deus que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.